Bom, gente, então a gente vai começar agora o segundo bloco da nossa aula de obrigações e nesse bloco a gente vai tratar da classificação das obrigações. As obrigações, elas podem ser classificadas sob vários aspectos. Por exemplo, elas podem ser classificadas em relação ao resultado delas. Então, ela pode ser uma obrigação de meio ou uma obrigação de resultado. Quando a gente está falando de uma obrigação de meio, o devedor ele se obriga a envidar os seus melhores esforços para atingir aquele resultado, mas não necessariamente a atingir o resultado de fato. É o caso, por exemplo, do advogado. Quando você entra com uma ação para o seu cliente, você não tem a obrigação de ganhar a ação. Você tem a obrigação de empregar as melhores técnicas, você tem a obrigação de fazer o seu melhor. Já nas obrigações de resultado, o devedor ele se obriga sim a atingir o resultado pretendido. É o caso, por exemplo, o cirurgião estético. E essa é uma questão muito importante para a gente ter em mente, porque é um ponto muito legal de formulação de questão para o exame. Como é a obrigação do médico? Ela é de meio ou ela é de resultado? A obrigação do médico depende de qual tipo de cirurgia, de qual tipo de prestação a gente está falando. Então, se a gente está falando, por exemplo, de um médico que está atendendo uma pessoa que sofreu um acidente, ele não tem obrigação de resultado, ele tem uma obrigação de meio. Então, ele vai fazer o melhor para conseguir um resultado satisfatório para aquela pessoa. Agora, se a gente está falando de um cirurgião estético, então você vai fazer uma cirurgia para deixar o nariz mais reto, por exemplo. Esse médico, ele tem sim uma obrigação de resultado, tá certo? A obrigação dele é de atingir o resultado pretendido pelo credor, nesse caso, o paciente. Agora, a gente vai falar um pouco sobre a classificação das obrigações quanto à liquidez do objeto. A obrigação, ela pode ser líquida, ou seja, você tem uma prestação certa e um objeto determinado. Ou ela pode ser ilíquida. Então, você não tem um objeto determinado ainda. Nesse caso, você precisa, antes de poder executar essa obrigação, você precisa liquidar a obrigação. Então, você precisa determinar o objeto, você precisa determinar as características dessa prestação, e aí sim ela vai se tornar uma obrigação líquida, ou seja, uma obrigação exequível. Agora a gente vai falar sobre a classificação em relação aos elementos acidentais. O que são os elementos acidentais? São fatos que permeiam a nossa obrigação, vão ter uma influência direta no momento de exigência daquela obrigação. Tem as obrigações condicionais. A obrigação condicional, ela está dependendo de um elemento futuro e incerto. Ou seja, eu tenho uma condição de uma coisa que eu não sei ainda se vai acontecer e a partir do acontecimento desse evento, essa obrigação ela vai poder ser exigida. Além das obrigações condicionais, nós temos também as obrigações modais, que são aquelas em que você tem a constituição de uma obrigação acessória para o credor. Ou seja, para que o credor possa exigir a prestação da obrigação principal, ele deve cumprir a obrigação acessória. E por fim, nós temos as obrigações a termo, que são obrigações que elas dependem de um evento futuro e certo, ok? Então, eu sei que isso vai acontecer, não aconteceu ainda, e no momento que se verificar a ocorrência desse evento, a obrigação passa a ser exigível. A gente pode classificar as obrigações também em relação à pluralidade de sujeitos, ok? Então, nós temos as obrigações divisíveis, que são aquelas que podem ser divididas entre mais de um credor e mais de um devedor, ou em mais de um credor e mais de um devedor. Então, cada credor ou cada devedor, nesse caso, tem direito ou obrigação a uma parte dessa obrigação e eles devem cumpri-la separadamente. As obrigações indivisíveis, pelo contrário, ainda que você tenha uma pluralidade de credores ou de devedores, ou dos dois, você só pode ter o adimplemento feito de uma só vez. Então, você não consegue, por exemplo, aquilo que a gente estava falando sobre a entrega de um cavalo. Você não consegue entregar
você tem 3 devedores, você vai entregar, cada um vai entregar uma parte do cavalo, entende? Então, a obrigação ela é indivisível pela sua própria natureza. Nesse caso, cada um dos devedores ele fica obrigado à prestação integral. E aí ele vai ter, após adimplida essa obrigação, ele tem direito de regresso contra os outros devedores, se foi o caso. Nós temos também as obrigações solidárias, que são aquelas que não são indivisíveis pela natureza, mas são indivisíveis pela vontade das partes. Ou seja, eu voluntariamente determino que eu vou ter vários devedores ou vários credores. E, nesse caso, todos eles estão obrigados à integralidade dessa prestação. Agora a gente vai falar um pouco sobre a transmissão das obrigações. Então, como que essa obrigação ela pode ser passada para outra pessoa? Nós temos aqui algumas modalidades. A gente vai começar falando pela cessão de crédito. A cessão de crédito acontece quando o credor transfere o seu direito a um terceiro. Isso pode acontecer por vontade das partes, que é a cessão convencional, por determinação judicial ou por uma imposição legal. Nesse caso, nós teremos 3 personagens envolvidos. Nós temos o cedente, que é a pessoa que está alienando a obrigação, o cessionário, que é a pessoa que está adquirindo essa obrigação, e ainda o cedido, que é o devedor da obrigação. A segunda forma de transmissão de obrigação é a assunção de dívida. Nesse caso, quem está sendo substituído é o devedor da obrigação. E isso também pode ser feito por acordo das partes, por determinação legal ou por determinação judicial. E nesse caso, o que é muito importante a gente saber? Quando você está fazendo uma assunção de dívida, o credor ele deve anuir essa substituição. Então, isso não pode ser realizado à revelia do credor. Ok? Ele deve concordar em substituir um devedor por outro. E nós temos ainda a cessão de contrato, ou seja, uma das partes de um contrato cede a integralidade das suas obrigações e direitos envolvidos em um contrato para um terceiro. Ok? Nesse caso, a gente não está falando só da transmissão de um direito ou da transmissão de um dever. A gente está falando sobre a transmissão da universalidade dessas obrigações. E agora a gente vai falar sobre a extinção das obrigações. As obrigações elas podem ser extintas normalmente pelo pagamento, que pode ser direto, ou seja, o devedor ele voluntariamente cumpre com a sua obrigação, ou indireto, que é quando a obrigação ela é satisfeita de um modo diverso do acordado. Quando isso acontece? A gente tem algumas hipóteses para isso. É, por exemplo, o caso do pagamento em consignação. Tá certo? O devedor, ele deposita uma coisa ou um dinheiro em uma instituição extrajudicial ou judicialmente. Nesse caso, a gente está diante aqui, provavelmente, da mora do credor. Ou seja, o devedor buscava adimplir a sua obrigação, mas o credor não aceitou. Então, ele faz esse depósito, que pode ser judicial ou extrajudicial, e esse depósito, ele deve ser integral, ou seja, ele deve abranger tanto a obrigação principal quanto as obrigações acessórias que dela derivarem. Ou seja, do que a gente está falando aqui? Se incorreram juros, multa, tudo isso deve ser depositado para que seja constituído o adimplemento dessa obrigação. Nós temos também o caso do pagamento em subrogação, que é quando você tem a substituição de um dos elementos dessa obrigação. Não necessariamente do credor ou do devedor. A gente pode estar diante aqui da substituição do objeto da prestação. Isso pode acontecer por acordo das partes, então convencional, ou ainda por obrigação legal, que são as hipóteses do artigo 346 do Código Civil. Eu recomendo, inclusive, que vocês deem uma lida nesse artigo e em todos os artigos que a gente está tratando aqui hoje, tá? Inclusive para vocês se familiarizarem com a disposição desses artigos para facilitar na hora da prova. O pagamento ele pode ser feito também por meio da imputação ao pagamento. Ou seja, é quando um devedor
tem mais de uma dívida com o mesmo credor. E nesse caso, ele vai escolher qual dessas dívidas ele está cumprindo, ok? Isso é uma prerrogativa do devedor. Se o devedor não indicar, o credor pode escolher. E se o credor não escolher, vai ser considerada adimplida a dívida mais antiga. Então, por exemplo, se você tem uma dívida de 20 mil reais, uma dívida de 10 mil reais e uma de 30 mil reais, e você vai para o seu credor com 30 mil reais na mão, você pode escolher se você quer cumprir a dívida de 30 ou se você quer cumprir a dívida de 10 e a de 20. Nós temos também a dação em pagamento. É quando o devedor ele entrega uma prestação diversa, um bem diverso daquele acordado inicialmente. E o que é muito importante a gente saber? Se o devedor ele entregou um bem diverso do que era previamente acordado, esse bem ele pode estar sujeito a uma evicção, certo? A evicção é quando você perde a posse do bem para o legítimo proprietário. Então, nesse caso, se a gente está diante de um caso de uma evicção, o nosso credor ele não vai perder o seu direito. Ele vai poder sim receber a obrigação, porque essa obrigação que ela foi adimplida de forma diversa do acordado, ela vai retornar ao seu estado original. Ou seja, a obrigação original ela é retomada e aquele cumprimento diverso ele fica extinto, ele fica sem efeitos. A gente tem também a novação, que é a constituição de uma nova obrigação em substituição à obrigação anterior. Nesse caso, a gente está não apenas mantendo uma obrigação com alguma substituição, mas sim extinguindo a obrigação anterior e constituindo uma nova obrigação. E a novação, ela pode ser objetiva ou real, que é quando a gente está substituindo o objeto da prestação, ou subjetiva ou pessoal, que é quando você está substituindo o credor ou o devedor, né, o elemento subjetivo dessa obrigação. Nós temos também a compensação, que é quando nós temos credores e devedores recíprocos, ou seja, João deve para José e José deve para João. Nesse caso, a obrigação ela vai ser compensada até o seu limite. Então, se um deve 20 e o outro deve 10, será compensado o valor de 10 e terá uma superveniência da obrigação de mais 10 que foram não compensados pelo limite da obrigação. Nós temos também a confusão, que acontece quando nós temos o credor e o devedor na mesma pessoa. E isso acontece incidentalmente, ou seja, não é desde a constituição da obrigação que isso acontece, ok? Ela vai se dar por um fato inter vivos ou causa-mortes. Então, o seu pai faleceu, você subrogou no direito dele, uma situação dessa natureza que vai gerar a confusão. Nesse caso, a obrigação fica resolvida, porque você não tem mais a divisão entre credor e devedor. Isso se ela for total ou própria. Agora, se ela for parcial ou imprópria, você tem aí uma obrigação remanescente que não foi envolvida na confusão. Nesse caso, essa obrigação subsiste e ela continua sendo devida da mesma forma. Nós temos também a situação da remissão. Remissão é a liberação da dívida pelo perdão do credor. Okay? Então fica resolvida a obrigação por um ato voluntário, por um ato unilateral do credor. Então agora a gente vai falar também do inadimplemento da obrigação. A obrigação ela pode ser inadimplida de forma absoluta, que é a total, ou seja, essa obrigação ela não pode mais ser cumprida de forma satisfatória para o meu credor. Ou ainda ela pode ser inadimplida de forma relativa, que é o caso da mora. Ou seja, ela não foi cumprida, mas ela ainda poderia ser cumprida de forma satisfatória ao credor. E a mora, é importante a gente tratar aqui sobre os aspectos que envolvem a mora. A mora ela pode ser tanto do devedor, que é o mais comum, quanto do credor, que é quando o credor ele se recusa injustificadamente a receber o pagamento da obrigação. A mora ela pode ser constituída em alguns momentos,
dependendo da forma de obrigação. Então, se a gente está falando de uma obrigação líquida, uma obrigação positiva, ou seja, uma obrigação de dar ou de fazer líquida, determinada, a mora ela vai ocorrer a partir do momento em que deveria ter sido cumprida e não foi. Então, você tem aí uma data certa para isso acontecer. Agora, se a gente está falando de uma obrigação líquida, positiva, sem termo, ou seja, não tem uma data para cumprir essa obrigação, a mora ela vai ser constituída a partir da interpelação, que pode ser judicial ou extrajudicial. Ou seja, a partir do momento em que o meu credor cobrou essa dívida, pode ser judicialmente ou extrajudicialmente, aí sim fica constituída a mora. Agora, se a minha obrigação era líquida e negativa, ou seja, eu tenho a obrigação de não fazer, a mora ela vai ser constituída a partir da execução do ato ao qual o devedor deveria se abster, tá certo? E por fim, nós temos a mora por ato ilícito, que vai ocorrer a partir da prática do ato ilícito. E como a mora ela é extinta, então você tem ali uma obrigação, um inadimplemento, você entrou em mora e agora? A mora ela pode sim ser purgada, ok? Que é quando a gente vai neutralizar os efeitos da mora. Isso pode acontecer, por exemplo, pelo pagamento, ok? Então essa mora fica purgada, ela fica neutralizada e a obrigação fica adimplida. E por fim, eu acho que é importante a gente tratar aqui de dois institutos que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Então a gente vai tratar de perdas e danos, que, como vocês sabem, é uma indenização devida pelo inadimplemento de uma obrigação, e ela envolve dois aspectos, que são os danos emergentes e os lucros cessantes. Os danos emergentes são aquele prejuízo efetivamente sofrido pelo credor, ok? Então, aquilo que de fato ocorreu. E o lucro cessante é a perda de uma vantagem esperada, ou seja, eu legitimamente esperava ter uma vantagem e eu deixei de obtê-la em razão do descumprimento da obrigação. E o outro instituto é a cláusula penal. A cláusula penal é uma pena estipulada para forçar o cumprimento da obrigação. Então, ela é uma penalidade, ou seja, uma obrigação acessória, ok? Ela vai acompanhar a obrigação principal, mas ela não é a obrigação principal. Então, o objetivo aqui não é meramente a obtenção do valor da cláusula penal, mas sim forçar o adimplemento da obrigação. E ela pode ser compensatória ou moratória. O que isso significa? Significa que se eu tenho uma cláusula penal compensatória e a minha obrigação principal for inadimplida, eu já estou ressarcida dos meus prejuízos. A gente já tem o encerramento dessa obrigação. Agora, se a gente está falando de uma cláusula penal moratória, que não visa compensar os prejuízos eventualmente sofridos, mas sim meramente penalizar e forçar o cumprimento da obrigação, a gente vai ter a cláusula penal moratória paga, mas não necessariamente a obrigação paga, tá ok? Então essas são as diferenças que a gente precisa ter em mente para a definição da cláusula penal. Por hoje é só, a gente está encerrando aqui a nossa aula de Direito das Obrigações e a gente se vê na próxima aula.